Ao final deste vídeo, você verá como construir a bancada de trabalho híbrida perfeita. Por que agora? Bem, nos últimos 3 ou 4 anos, eu me virei com isto e isto. Sim, era uma escada, funcionou por um tempo. E quando eu digo híbrida, quero dizer que essa mesa precisa ter minha serra de bancada nela. Precisa ser uma mesa de saída, precisa ser uma mesa de montagem. Ela precisa ser resistente, móvel, fácil de limpar e ter espaço para armazenamento. Não é pedir demais. E eu quero que ela tenha o tamanho perfeito. Por perfeito, quero dizer o maior possível. Então esses são meus desejos, mas eles são limitados pelas minhas restrições, que são simples. Espaço, orçamento, habilidade. Espaço é algo muito fácil de testar. Limpe sua oficina, coloque uma folha de compensado sobre 2 cavaletes e veja se consegue circular ao redor. Se sim, ótimo. Se não, reduza o tamanho. Estou optando por um orçamento intermediário. Tenho sobras da construção da oficina e vou encomendar peças 2x4, madeira CLS e chapas de compensado para o tampo. Faltam apenas alguns acessórios a serem incluídos, mas é só isso. Vamos falar um pouco sobre o nível de habilidade conforme avançamos. Vou mostrar tudo neste vídeo, do começo ao fim, sem planejamento. O problema de usar materiais mais baratos, ou até alguns caros comprados em lojas de construção, é que nem todos são perfeitamente retos. Use peças retas nas partes longas e corte as curvas para as curtas. E para manter isso como um projeto totalmente para iniciantes, vou cortar tudo com a serra circular, com a ajuda de um esquadro e algumas réguas retas. Juntando tudo? Bem, para a estrutura vou usar parafusos de 100 mm e para o resto praticamente tudo foi feito com parafusos de 50 mm. Construa algo que atenda às suas necessidades agora e também por mais algum tempo. Para mim, a serra de bancada é a maior novidade aqui, porque eu nunca tive uma antes, e é isso que vou usar daqui para frente. Tudo o que estamos realmente fazendo neste estágio é basicamente montando a estrutura. E se alguma das suas madeiras estiver um pouco empenada quando você for fazer a segunda ponta, dica fácil: coloque um grampo, alinhe manualmente e coloque o segundo parafuso para segurar no lugar. Como eu estava tentando manter isso simples, e realmente, se você for colocar pernas e seguir o caminho de encaixes, meia madeira ou mortaça e espiga, está absolutamente certo e provavelmente ficará mais estável do que o que estou fazendo. Mas para mim, achei muito mais fácil simplesmente juntar 2 peças de 2x4, fazer um canto com elas e depois fixar isso diretamente na estrutura de baixo. E você pode ver que estou usando meu esquadro aqui. Ele não oferece um bom ponto de referência para 90 graus, mas acho que para uma bancada de trabalho não precisa ser perfeito. Eu coloquei algumas calços ao longo do processo, mas, para ser sincero com você, buscar a perfeição absoluta só vai te deixar maluco durante toda essa construção e vai fazer com que demore muito mais. Desde o início, eu sabia do peso dessa mesa. Vai ser um trambolho, uma fera, e a serra de bancada também não é leve. Então, para os divisores e as prateleiras, eu decidi usar compensado de meia polegada em vez do compensado de 3/4 de polegada, que provavelmente seria melhor para o trabalho, mas tudo foi pensando no peso. Alguns dos ângulos de câmera durante toda essa construção são realmente difíceis, porque você não vai perceber no vídeo, mas estava chovendo muito forte, e eu estou trabalhando com lamaçal do lado de fora. Porque, bem, eu espalhei a lama que eu tirei por todo o jardim quando construí a oficina, o que talvez não tenha sido a ideia mais inteligente até eu realmente plantar grama. Alguns ângulos não estão perfeitos, mas vou mostrar todo o processo para você. E depois, se vocês precisarem de mais detalhes depois de assistir isso, eu vou escrever um blog sobre o assunto. Estará no meu site com meus outros blogs, recomendações de ferramentas e um guia passo a passo. Isso vai levar um tempo. Assista ao vídeo e me avise nos comentários se tiver recomendações ou perguntas, que responderei todas. Não é novidade colocar a serra de bancada dentro da bancada de trabalho. Pode posicioná-la na extremidade longa, como fiz, ou até de lado na mesa. Você fica com uma mesa de saída muito mais curta, mas tem uma outra forma de uso dentro da sua oficina. No meu caso, quero ela no comprimento, em uma das extremidades, principalmente por causa das filmagens. Vou apoiar ela com esses suportes e algumas travessas dos mesmos 2x4, depois só uma folha fina de compensado por cima.
Agora, para isso, eu usei parafusos de furo oculto e queria não ter usado eles nesse caso, porque, para ser sincero, eles não fizeram o melhor trabalho e eu poderia simplesmente ter parafusado de fora com aqueles parafusos de 100 milímetros. Às vezes, pensar demais em um trabalho provavelmente acontece, em parte, por falta de planejamento da minha parte. Eu deixei as travessas fora do topo da mesa enquanto estava colocando a prateleira e a serra de bancada, simplesmente porque não queria que elas atrapalhassem enquanto encaixava todas as outras peças. Não precisa estar perfeitamente nivelado no topo, pois vou mostrar depois como eu nivelei. Então apenas deixe o mais próximo possível e você vai me ver com esse nível longo. Não estou tentando deixá-los nivelados com o chão ou com o nível de bolha. Eu só estou tentando deixá-los nivelados entre si para começar, como um ponto de referência. Por algum motivo, decidi que as peças de cima unindo as travessas funcionariam melhor se estivessem niveladas. Eu não sei porquê, e foi aqui que tivemos que fazer alguns ajustes na guia. Escolhi essa serra de bancada pela guia com sistema de cremalheira e pinhão. Para a guia com sistema de cremalheira e pinhão funcionar, remova algumas peças laterais e ajuste a profundidade para que deslize suavemente, sem prender, inclusive nos pequenos suportes de remoção. Hora de usar minhas ferramentas mais brutas da oficina, próprias para remover madeira. Faço como um marceneiro, ajustando com um pouco de formão. Desbaste grosseiro com formão. Você não precisa gastar todo o seu tempo tentando deixar essa bancada perfeito, bonito. Não precisa ser uma obra de arte que vai ser o destaque da sua oficina. Mas ao mesmo tempo, é algo que, se tudo correr bem, você vai usar por muitos anos. Então, suavizar algumas das bordas, arredondar alguns cantos, dar uma lixada em alguns lugares que você talvez nem ache que vão ser um problema, pode te poupar de um corte, uma farpa ou um pouco de irritação no futuro. Tive uma ideia brilhante. Percebi que um lado da minha bancada desgasta mais que o outro, talvez por usá-lo para trabalhar com ferramentas manuais ou martelar. Então coloquei alguns reforços extras e depois mais um no meio para segurar a divisória central da bancada. Eu medi alguma ferramenta para essa bancada? Não, só coloquei em um lugar aleatório, perto do centro. Mas aprendemos uma lição importante aqui. Compensado de meia polegada e parafusos para furo de bolso não combinam muito bem. Eu já sabia disso, mas mesmo assim continuei. E decidi que este vídeo, devido ao seu comprimento, vai mostrar toda a construção da mesa, além de alguns extras. E então, vou terminar a parte interna e mostrar o produto finalizado em um segundo vídeo, onde mostro todos os acessórios que escolhi para acompanhar a mesa. Assim, você vê toda a construção e pode tentar fazer sozinho. Um segundo vídeo mostrará como ajustei para ficar mais adequada ao meu uso. Será que deixei espaço no meio da mesa de propósito? Não. Vai ajudar com os fios e a jogar a poeira para fora da bancada? Sim. A seguir vem, na minha opinião, uma das partes mais importantes: deixar o que você tem o mais plano possível. Sendo bem sincero, você pode colocar qualquer tampo que quiser aqui. Pode usar MDF, pode usar compensado, pode usar um tampo laminado de qualquer tipo. Vou usar 2 chapas de compensado de 3/4 de polegada e outra camada por cima para o acabamento desejado. Quero que o tampo una e firme a bancada. Mas, para deixá-lo plano, será preciso ajustar um pouco a estrutura de 2x4. A primeira coisa que eu fiz foi escolher uma referência, que vai ser meu nível de bolha longo. Passo ele sobre as superfícies e onde enrosca, geralmente nos furos de bolso, uso um formão para limpar excessos e evitar que algo fique preso entre o 2x4 e o compensado. E se algum dos postes estiver um pouco alto demais, passe a plana para nivelar. Então agora os postes servem como referência uns para os outros. Eu percebi que minha mesa estava um pouco baixa no meio, e isso é muito bom. Mas antes de irmos para a próxima etapa, percebi que na verdade eu precisava mover esta mesa enquanto trabalhava nela. A maneira mais fácil de mover uma mesa, obviamente, é colocando rodízios. Você não quer que eles sejam permanentes, pois a mesa ficará se movendo e os pontos de pressão das rodas são pequenos para o chão. Rodízios que ficam presos na lateral o tempo todo. Minha preocupação com isso em uma oficina pequena é tropeçar neles. Então eu gastei um pouco mais
nisso do que realmente queria, mas não me arrependo, porque esses rodízios vêm com um suporte que você prende na perna da bancada, e aí você encaixa o rodízio, trava ele e depois pode tirar de novo. E os maiores pontos de venda no manual são pesados, feitos para bancadas robustas. Você pode levantar a bancada pelos 4 cantos e deslizar para limpar ou fazer outras tarefas. Antes de nivelarmos, ainda não mencionei a altura da bancada. Isso varia para cada marceneiro, por isso fiz minha primeira construção uns 5 centímetros mais baixa. Então, o que eu fiz foi empilhar algumas chapas de compensado em cima, todas de espessuras diferentes, para que eu pudesse sentir exatamente a altura que eu queria para a bancada. Quando fiquei satisfeito, testando ao deixar meus braços caírem ao lado da bancada para ver o que era confortável, peguei o compensado na espessura certa, cortei e fiz pés para cada perna da mesa. Eu fiz os pés maiores do que as próprias pernas da mesa, porque isso ajudaria a distribuir o peso no chão um pouco melhor. E então, jogamos cartas. Bem, não exatamente. Depois, chegamos ao processo de nivelamento. Já vi isso ser feito antes. Não é ideia minha, não estou buscando perfeição absoluta, porque essa é uma daquelas áreas em que você provavelmente ficaria completamente maluco tentando deixar perfeito. Tudo o que estou fazendo é pegar o nível de bolha nos pontos mais altos e depois colocar cartas embaixo dele, quantas forem necessárias, até que fique bem firme e encaixado. E então colando elas e indo em todas as direções, inclusive na diagonal. Novamente, é aqui que entra a limitação de habilidade. Eu não acredito que tenho habilidades para ir além disso, e da mesma forma, não acho que tenho habilidades em construção para precisar de algo mais nivelado do que isso. Quando terminei, fixei a primeira camada de compensado na estrutura. E aí, na verdade, você está analisando qual é a sua margem de erro. Usei 2 cartas de baralho, cerca de meio milímetro, e coloquei a folha de compensado por cima. Como nem todas são perfeitas, fui testando se as cartas deslizavam sob o nível em qualquer ponto. Quando estiver satisfeito, pode passar para a segunda folha. A segunda folha tem o mesmo tamanho da primeira. Coloquei em cima e parafusei por baixo, cuidando para que nenhum parafuso passasse para o topo. Coloque um peso no centro para evitar que entorte e comece por uma ponta até a outra. Você vai perceber ao final disso, quando a camada final da superfície da mesa estiver colocada, que vai ser realmente difícil de substituir, porque ela está parafusada por baixo e por cima e depois selada no lugar. Eu tenho uma ideia para resolver isso, e ela se baseia no fato de que eu uso várias camadas embaixo dos meus pés. Se essa superfície for danificada com o tempo, colocarei outra camada de compensado em cima e retirarei uma dos pés embaixo, mantendo a bancada na mesma altura. Testando novamente com os cartões, desta vez uso uma luz. Cortei o restante do mesmo jeito, conferindo se estava plano. Queria ter peças extras ao lado da serra de bancada para apoiar e colocar coisas. Mas aqui você tem que ter um pouco de cuidado, assim como com toda a mesa. Eu tive que garantir que a serra de bancada ficasse um pouco acima do nível da própria bancada. Assim, ao deslizar compensados ou outros materiais, eles não vão enroscar na mesa de saída antes de sair da serra, tornando o trabalho mais seguro. Fechei a serra de bancada com sobras de compensado de meia polegada, criando uma área que deve reter a poeira e ainda oferecer pequenos espaços de armazenamento externos, deixando tudo mais organizado. Eu prendi a serra de bancada usando algumas sobras de compensado para envolver algumas das pernas e calcei para garantir que ficasse firme e estável. Isso é algo que eu deveria ter mencionado quando coloquei a serra de bancada. Ao construir a plataforma para a serra de bancada, prefira deixá-la mais baixa, pois é possível calçar a serra depois. É realmente difícil levantar o nível do tampo da bancada para garantir que ele fique na altura certa. Teste a guia até deslizar bem antes de travá-la totalmente. Pode deixar sua bancada onde está, se estiver satisfeito. Eu prefiro colocar coisas a mais em tudo que construo. Adoro me desafiar. E, sinceramente, essa é a parte divertida de construir. Falamos que eu queria uma chapa inteira de compensado, mas não consegui. Essa é minha solução. Na maior parte do tempo, as extensões ficarão presas na lateral da bancada para fixar objetos com sargentos. E elas vão ser muito úteis, porque eu realmente não tenho uma morsa nessa mesa. E essa vai ser minha solução para isso.
Na primeira extensão, próxima à mesa de saída, eu não me preocupei em embutir os parafusos que aprendem no lugar. Enquanto na que fica ao longo de toda a lateral da mesa de montagem, esses parafusos foram embutidos. Há um motivo para isso, que explicarei depois. As peças laterais também servirão para ampliar a mesa, e mostrarei em breve. Antes de mostrar as extensões, vou mostrar com o que vou cobrir a mesa. Foi uma escolha difícil, pois sinceramente você poderia usar um tampo de compensado. Você pode envernizá-lo e quase tudo o que você quer fazer dá para fazer nele. Como filmo nesta mesa, que será o centro das gravações e conversas com vocês, preciso que ela seja um pouco diferente do que um marceneiro faria normalmente. Então as coisas que eu preciso considerar, como mencionei antes, é que ela precisa ser resistente, então tem que aguentar alguns cortes de faca sem muitos problemas. Nada é perfeito, mas não quero que um estilete corte a mesa de uma vez só. A cola deve sair facilmente, uso cola CA e de madeira, e ambas precisam ser removidas da superfície de algum modo. E em terceiro lugar, isso é algo que provavelmente vocês não vão precisar considerar, para mim, eu não posso ter nenhum reflexo vindo da superfície, ou pelo menos quero minimizá-los. Então eu consegui algumas peças de teste de uma empresa de laminados. Eles me enviaram e eu realizei os testes nelas. Havia 2 acetinados e um ultramatte que eu pedi, e tenho que dizer que o ultramatte teve um desempenho impecável no teste de reflexo. Então foi isso que escolhemos. Eu não sou especialista em aplicar isso na madeira. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que limpá-la primeiro. Eu tive que aplicar adesivo de contato, tanto no laminado quanto no compensado, e quando estivesse seco, juntar os dois. Eu deixei bastante margem para mim mesmo. Eu me certifiquei de já ter cortado as peças um pouco maiores. E depois de coladas, eu apliquei pressão com um pedaço de madeira enrolado em uma toalha, porque eu não tinha um rolo. Esse material é fácil de cortar. Você só precisa riscar 4, talvez 5 vezes e depois quebrar. É bem mais fácil do que cortar tudo de uma vez. Não usei nenhuma ferramenta elétrica. Tive mais cuidado na área maior, pois não dava para substituir facilmente. Comecei pelos lados menores, depois usei o rolo na mesa toda. Essa dica vi no canal do Scott Walsh e acho que o John da Lincoln Street também fez. São 2 pessoas, deve ser o melhor jeito de fazer isso. Quando eles foram aplicar o laminado, colocaram cavilhas ou tiras de madeira entre as 2 peças para poderem colocá-las uma sobre a outra. Deslizavam até a posição certa e depois tiravam uma peça de madeira de cada vez, começando pelo meio, e iam assentando o laminado gradualmente sobre as mesas deles. Então foi isso que eu fiz. Se você está pensando nisso, não é difícil adicionar uma camada extra à bancada, e vou fazer isso em outras áreas da oficina, pois esse material é excelente. Deixei curar completamente e depois, com uma fresa copiadora e minha tupia de acabamento, passei nas bordas para retirar o excesso. Agora, isso deixa uma borda um pouco afiada e eu não queria correr o risco de me machucar ou me cortar na beirada da mesa. Então decidi que colocar uma borda de madeira de lei seria a maneira mais fácil de resolver esse problema. As peças menores são coladas com cola de madeira e um pouco de instantânea para agir como grampo até a secagem. Limpei ao máximo a madeira dura das tábuas mais longas antes de fixá-las e usei fita azul como grampo. Comecei pelas abas, caso cometesse algum erro, e depois finalizei os lados principais da bancada. Tentei deixar a madeira dura nivelada com o topo para não precisar lixar muito. Deixei uma pequena borda, talvez meio milímetro, só para não ficar abaixo do nível. Sim, usei alguns retalhos em certas áreas porque não tinha material suficiente para dar a volta toda. Enquanto a cola de madeira secava, decidi trabalhar nas extensões. Encontrei uma solução simples para transformá-las em extensões. São só 2 cantoneiras parafusadas nos mesmos furos que sustentam a prateleira e depois a prateleira é presa nelas pelos mesmos furos com que ela era presa à bancada. Nas extensões, eu alinhei a parte de baixo da madeira de lei para que não agarrasse na mesa, mas não me preocupei com a bancada principal. A bancada principal, o tampo, é preciso muito cuidado, porque mesmo estando coberta com a folha plástica que vem junto, o laminado ainda corre o risco de ser danificado. E um truque que eu gosto de usar é usar meu dedo como guia. Isso vai deslizar pela lateral da mesa, o que vai impedir que a lixadeira passe da borda da madeira maciça.
Usei um plana manual nos pontos mais altos e percebi que, se escorregar e remover um pouco do plástico de cima, ganha uma passada grátis. Depois disso, você danifica o laminado. Você até poderia deixar a mesa pronta assim, mas há um grande vão embaixo, onde a serra de bancada fica, praticamente pedindo uma gaveta. Não sou especialista em instalar gavetas. Sou ruim com trena, então uso uma régua de referência. O jeito mais fácil: coloque as duas dobradiças, encaixe um pedaço de madeira entre elas e essa será a largura da gaveta. Corte a base conforme a medida e encaixe as laterais. Esse método é quase infalível para fazer gavetas. Fiz duas gavetas com mecanismos de abertura diferentes. Uma com abertura por toque para os equipamentos de segurança da serra de bancada e a outra maior, com puxador para objetos maiores usados com a serra. Se eu mantiver meu equipamento de segurança por perto, é mais provável que eu o use. As principais lições são: parafusos de furo oculto funcionam bem. Use o grampo antes para alinhar e depois fixe a base. O último toque final que vou mostrar é o trilho em T em uma das extensões. Só um gostinho do que vem no próximo vídeo. E a grande revelação? Estou realmente orgulhoso das escolhas que fiz para esta bancada e sei que, esteticamente, muita gente que está assistindo não vai se importar nem um pouco com a aparência de uma bancada de trabalho. Eu entendo totalmente isso. Use uma folha de compensado e, se danificar, troque por outra. Vai funcionar igual. Para mim, eu queria fazer algo que fosse o mais versátil possível e que também ficasse bem em vídeo. Um detalhe extra que você ganha ao fazer uma mesa desse jeito, com os pés de 2x4, é um pequeno nicho em alguns dos lados. Na frente, onde passo mais tempo, há muitas lixas, blocos de anotações e meu esquadro rápido. As prateleiras não são profundas, mas são muito úteis. Quanto aos vãos maiores, bom, no momento um deles está aberto para a sua extração de pó da serra de bancada. Outro tem minha tupia de mesa dentro e, na verdade, eu quero te mostrar isso. Isso é algo que me deixa bastante animado. Animado porque eu acho que muitos de vocês vão assistir isso e pensar: cadê a energia elétrica? E lembre-se, isso não passa de uma prévia, porque eu estou bastante orgulhoso disso. Quando construí a oficina, muitos sugeriram colocar uma tomada no meio do chão, sob uma bancada. Vocês têm razão em parte, mas optei por outras soluções. Logo acima desta bancada, há duas tomadas duplas. Eu acredito que elas seriam muito úteis para qualquer coisa que eu fosse usar na bancada. No entanto, eu queria tentar um pequeno experimento. Então, quando a Blue Yeti entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia testar uma das estações de energia deles para o que eu faço, eu me lembrei do meu pequeno galpão sem eletricidade. E eu pensei: na verdade, vai ter marceneiros por aí que estão em galpões, como eu estava, sem energia nenhuma e que não querem ficar sempre dependendo disso. Ficar passando um cabo de extensão. E talvez uma dessas estações de energia, a bateria realmente funcionasse para eles. Por isso, resolvi incluí-la na minha bancada. Este é apenas um vídeo de prévia. Pretendo usar isso para alimentar a serra de bancada, extração de pó e qualquer ferramenta manual ou bateria que eu usar nessa bancada. A análise completa desse equipamento será publicada daqui a uns 2 meses, após testes completos. Espero que o vídeo tenha sido útil. Espero que tenha gostado. Se o segundo vídeo já estiver gravado e os acessórios na mesa, vou colocá-lo aqui. Se não, e você estiver querendo equipar sua oficina, tem vários outros vídeos. Um ótimo ponto de partida é dar uma olhada naquele ali. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Te vejo por lá.